Ouça agora a audiorevista de crescimento cristão da Igreja Batista da Aliança. 31 dias desenvolvendo a santidade. Ser e fazer santos. Um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. Mateus 8, 2 e 3. Para servirmos adequadamente a Jesus em nosso discipulado, precisamos iniciar uma longa jornada pessoal no caminho da santidade. Ser santo, em um significado mais profundo, traz o sentido de ser separado, singular ou consagrado. Refere-se a estar em um ambiente sem fazer parte dele, a ser luz em meio às trevas, a ser sal em meio à insipidez, e nadar contra a maré, que arrasta todos os demais. O ser humano tem uma característica que muitos de nós não queremos admitir. Buscamos, mesmo que inadvertidamente, nos conformar ao meio em que estamos inseridos, nos tornando parte dele. Esse fato é facilmente percebido quando falamos da moda, por exemplo. Por que precisamos acompanhar a moda? Para nos conformarmos ao meio, nos sentindo parte dele, sendo aceitos por ele. Estar fora da moda é ser diferente do meio, e não queremos isso para nós. Outra evidência está na nossa necessidade natural em seguir modelos, sejam eles artísticos, intelectuais, políticos ou até mesmo religiosos, todos materialmente humanos e, portanto, necessariamente falhos. Tal carência por referenciais é um dos vícios de nosso atual mundo virtual, seguir e ser seguido, mas também foi uma das principais responsáveis por algumas das mais terríveis tragédias humanitárias do século XX, como o fascismo, o nazismo e o comunismo, graças à submissão cega de enormes grupos de indivíduos a personalidades socialistas autoritárias, tal como Mussolini, Hitler, Lenin, Stalin, Mao Tse-tung, Fidel Castro, Hugo Chávez, Getúlio Vargas e tantos outros. Isso em nada se difere à reverência que muitos de nós temos a personalidades artísticas, estrelas, pois nos guiam. E da mesma forma, a líderes religiosos, igreja do apóstolo fulano, do reverendo cicrano ou do bispo tal. A palavra de Deus, na contramão de nossa tendência humana, nos conclama a santidade, a sermos sal, não sendo parte, mas sim fazendo toda a diferença, no meio pela nossa inconformidade, Romanos 12, 1, 2, e submissão exclusiva ao senhorio de Cristo, o Filho de Deus. Sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo, 1 Coríntios 11, 1. No texto base indicado de Mateus 8, 2, 3, quero destacar um outro aspecto da santidade, muito importante no discipulado. Além da necessidade de sermos santos para exercê-lo, o discipulado deve também ser instrumento do Pai para levar santidade, pureza, a outras pessoas, mesmo que isso implique em risco para nós. Os leprosos na antiguidade eram pessoas que precisavam ficar afastadas do convívio social, devido ao imenso risco de transmissão de sua moléstia, notadamente incurável. Tratamentos eficientes para a lepra só passaram a ser popularizados a partir da década de 1980. E no contexto judeu, a doença ainda estava relacionada a questões de pureza cerimonial religiosa, Levítico 13, 42 a 46 e 14, 1 ao 32. Jesus, ao se aproximar e tocar um leproso, no exercício do seu ministério discipular, estava se colocando em uma condição perigosa de contaminação física, impureza bacteriana, e de contaminação cerimonial, impureza ritual. Não havia garantias materiais à época de que ele voltaria à sua condição original de pureza, aceitação social e religiosa. Ou seja, o Mestre colocou sua vida em risco para purificar impuros, levando santidade pela sua prática de discipulado. Estaremos nós também dispostos, assim como Cristo, a sermos santos e fazermos santos, nos colocando em risco para exercermos o verdadeiro discipulado? Aplicação prática. Não podemos ser santos sem sermos diferentes. Um ex-pastor meu sempre dizia: se você é muito bem aceito na sociedade, algo está muito errado com a sua santidade. Temos que negar nossas inclinações humanas, Lucas 9, 23, iluminar na escuridão, mudar o sabor do mundo, incomodar ao caminharmos na direção oposta. E, acima de tudo, temos que nos aproximar e tocar naqueles dos quais todos se afastam, apresentando o caminho para a santidade. Foi assim que Cristo e os apóstolos fizeram, e não é nada menos que isso que o Senhor espera de nós. Ore, Pai Santo, 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 auxilia-nos em nossa dupla jornada de santidade, sendo e fazendo santos por meio de nossa vida discipular. Em nome de Jesus Cristo, o Santo. Amém. Crianças em oração.
Mesmo que o mundo todo diga que a prática do pecado não tem mal nenhum, nós precisamos saber o que agrada ao Senhor. Precisamos ser obedientes e testemunhar a todos quem é o Senhor da nossa vida. Não negocie sua salvação para agradar as pessoas. Nosso alvo é Cristo e somente Ele pode guiar nossa mente, nossos sonhos e nossos sentimentos. Essa foi a Devocional do Dia. Você encontra a versão digital da revista no Instagram, @Batista da Aliança. Além de devocionais diárias, nela você encontra roteiros para PGM, culto familiar e encontros discipulares. Não esqueça de compartilhar este episódio. Até a próxima!